Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Tô quase um mês sem gravar, né? Mas eu precisava aqui me ajeitar em Curitiba, precisava ajeitar as coisas aqui em casa, ajeitar minha vida para poder ter a mente um pouco mais tranquila para poder gravar. E agora eu consegui um tempo para gravar e a partir de hoje vai dar para desenrolar todos os estudos. Eu quero ir direto para o estudo, eu tenho avisos para dar para os irmãos que me seguem no canal, principalmente para aqueles que me ajudam, aqueles que são do grupo do WhatsApp que me ajudam. Tenho avisos importantes para dar, eu vou deixar tudo para o final do vídeo para a gente ir direto para os estudos, tá? Talvez tenha irmãos que chegaram de repente, não conhecem o canal, não sabem nem porque eu estou com esse óculos laranja aqui. Então eu quero ir direto para o estudo. O óculos laranja é porque agora está de noite, essa luz aqui fere os meus olhos e à noite eu preciso usar esse óculos laranja bloqueador de luz azul. Tá certo, irmãos? Hoje nós vamos estudar um assunto importantíssimo. Ele fala um pouquinho sobre as duas alianças e sobre a casa de Israel. E fala também sobre o judaísmo messiânico, irmãos. Vocês devem conhecer, eu espero que vocês conheçam, que tem muitos judeus messiânicos na internet pregando o nosso Senhor Yeshua. E eles são nossos irmãos. E eles estão fazendo a obra de Deus também. Assim como tem erro na igreja dos gentios, por assim dizer, não somos mais gentios, mas assim como tem erro na igreja dos gentios, assim também tem erros graves na igreja dos judeus. Para Deus não existe judeus e gentios. Todos nós somos um novo homem no Senhor que se renova por pleno conhecimento. É isso que Paulo diz. Judeus e gentios, eles formam um novo homem que se renova para ter o pleno conhecimento de Deus e do Filho. Então, irmãos, existem essas divergências entre judeus e gentios por falta do conhecimento da palavra de Deus. O que eu quero falar aqui nesse estudo é com temor, não é desfazendo dos meus irmãos judeus, pelo contrário, eu tenho amor por Jerusalém, pelos meus irmãos, só que eu não posso aceitar as doutrinas de homens, principalmente doutrinas judaizantes. Eu tenho experiência com muitos judeus, eu já conversei com alguns judeus, alguns rabinos, e infelizmente eles seguem tradições humanas, eles escolhem seguir o lado errado da coisa. Assim como tem igrejas que fazem o errado, eles fazem errado também. Então, irmãos, não sei se vocês sabem, antes de começar aqui o estudo, dar só uma introduçãozinha rápida, a minha vida mudou muito a partir do momento que eu conheci a palavra das duas casas de Israel. A restauração das duas casas. A minha vida mudou muito e a vida de muitos irmãos mudaram por causa dessa mensagem, porque aí nós passamos a conhecer melhor o plano da salvação na prática, como Deus desenvolveu as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó a respeito da salvação dos judeus e dos gentios, na prática. E isso nos instrui, nos leva para dentro das palavras dos profetas, nos coloca no caminho para a gente ter pleno conhecimento do Pai e do Filho, e isso nos trazem graça e paz multiplicadas em nossas vidas. E também faz nos conhecer melhor as festas. Quem estuda as duas casas de Israel acaba conhecendo melhor as festas, e são duas portas abertas na palavra. Você que me acompanha sabe o que eu estou falando, e você consegue ler as palavras dos profetas e compreender de 60%, 70% até 80% das profecias, e vai varrendo toda a doutrina de homem, todas as doutrinas humanas, você vai varrendo através dessas duas portas abertas, ou seja, dessas duas chaves também. As duas casas de Israel e as festas. Só que tem judeus messiânicos que ainda não conhecem essas coisas. E alguns que dizem conhecer, conhecem superficialmente. Eu conheço o ministério Ensinando de Sião, que na verdade é mais Ensinando de Sinai do que Sião. Eu conheço o Mateus Andona. Não concordo com a maioria das coisas que ele fala, e algumas das coisas que ele ensina são perigosas, porque ele ensina tradições humanas e torce as cartas de Paulo. Agora, se ele está fazendo isso propositadamente para o mal, isso ele vai se dar conta com Deus. Conheço alguns judeus messiânicos que torcem as cartas de Paulo, mas eu vejo que não tem maldade ali, é por falta de conhecimento mesmo. Então eu vou expor para vocês aquilo que Deus tem me dado a conhecer. Eu sei que eu posso cometer erros, nós cometemos erros, mas nós temos que estar abertos para rever as coisas e seguir o que a palavra de Deus diz. Tá bom, irmãos? Então, se você tem parentes judeu, se você é judeu ou judia, acompanha com o coração aberto as coisas que eu vou mostrar para vocês. Não vou mostrar da maneira que eu queria mostrar, porque eu queria pôr na lousa, queria fazer as coisas, mas ainda essa semana não vai dar.
Então eu separei aqui alguns estudos, tá? Alguns textos. Então, aqui eu separei mais ou menos 3 pontos. O estudo vai ser dividido em 3 pontos. No primeiro ponto, nós vamos ver em Atos 15 a palavra de Pedro, depois a palavra de Paulo e Barnabé, que é bem resumida, e depois a palavra de Tiago. É um concílio que houve em Atos 15 acerca de salvação, e aí inclui circuncisão. Então, no ponto 1 tem 4, no ponto 1 do estudo tem 4 pontos, né? Tem 4 etapas. Nós vamos ver a palavra de Pedro, aí depois tem aqui uma narrativa de Paulo e Barnabé que quase que não aparece, né, no contexto. Aí tem uma narrativa de Tiago, e o resultado desse encontro deles, eles escrevem uma carta para apresentar às igrejas. Esse ponto aqui é muito importante. Aí no ponto 2, nós vamos ler um evento que está em Atos 21. Está ali com Tiago e Paulo. Muito importante cruzar os eventos de Atos 15 com Atos 21. E os próprios textos vão nos lembrar do capítulo de Atos 15. É muito importante isso. Aí depois, no ponto 3 do estudo, eu separei alguns textos, como 1 Coríntios 7, do verso 17 ao 20, 1 Coríntios 9, do verso 19 ao 23, Atos 18, relembrar aqui alguns pontos em Atos 21, depois tem Atos 20, tem 1 Coríntios 6, e tem alguns outros versos que eu quero ler para vocês de maneira resumida. Esse estudo inclui essas palavras, não necessariamente nessa ordem, mas essas palavras importantes: circuncisão, obras da lei, debaixo da lei. Essas palavras são importantíssimas. Justificação pela fé. Todas essas coisas, elas estão nas cartas de Paulo, principalmente em Gálatas e em Romanos. As expressões obras da lei, debaixo da lei, justificação pela fé se encontram nessas 2 cartas. Tem também Efésios e Colossenses, que são cartas importantíssimas para a gente ler junto com Gálatas e Romanos. E são pontos que são torcidos tanto pelas igrejas dos gentios como pelas igrejas dos judeus. Então, eu poderia citar aqui vários ministérios que erram ao ensinar sobre a fé, sobre a lei, sobre justificação. Eles erram. E o judaísmo messiânico às vezes não erra nesses pontos, mas erra em outros. Então acredito que Deus está buscando o equilíbrio. Esses assuntos, embora não pareça ter nada prático para a nossa vida, o que eu vou fazer aprendendo sobre obras da lei, sobre debaixo da lei? Eu quero aprender sobre a fé, eu quero aprender sobre justificação, eu quero aprender sobre algo que vai adiantar o meu lado, a minha vida aqui e agora. Só que as palavras justificação pela fé, vida eterna, justificação pelo nome do Senhor, estão no mesmo contexto nos quais aparecem as expressões obras da lei, debaixo da lei, circuncisão. Então essas coisas são importantes sim, porque se você despreza o entendimento dessas coisas, você lê as cartas do apóstolo Paulo com buracos. Você escolhe somente textos isolados para ler. E aí você não está entendendo muito bem a própria salvação que o Senhor está te dando. Então você pode um dia ir parar no judaísmo messiânico e seguir os pontos errados que eles ensinam. E eles ensinam pontos errados. Ou você pode não ir para o lado do judaísmo messiânico, mas estar no meio das igrejas evangélicas e seguir os pontos errados que eles ensinam. Então, irmãos, não precisam ficar preocupados comigo, tentando adivinhar qual doutrina, qual religião que eu vou defender, porque eu não defendo nenhuma religião, nenhuma mesmo. Eu quero só ensinar o que diz a palavra de Deus, sabendo que eu posso cometer erros, mas também estou disposto a consertar. Então vamos lá. Atos 15, irmãos. Os judeus messiânicos, existem judeus messiânicos que eles acham correto circuncidar, a circuncisão entre judeus, mas também entre os gentios. Existem judeus assim. E existem pessoas que se dizem judeus, mas elas não são pessoas judias. Elas se transformaram em judeus. Então elas não são judeus, elas se dizem judeus porque talvez deixaram a barba crescer, colocaram o kippá na cabeça, estão agora na congregação israelita da Nova Aliança ou no Ministério Ensinando de Sião. Seja lá o caminho que elas vão seguir, às vezes uns acabam apostatando da fé, apostatando do próprio Messias que antes pregavam. É o caso de Marcos Andrade Abraão.
e suas serpentes seguidoras, é o caso também de Shaul Benson e suas serpentes seguidoras, e vai ser o caso de muitos judeus que não entenderem a palavra de Deus. Então esse assunto é muito importante mesmo. Então, vocês talvez vão se encontrar com judeus na internet, lendo alguns textos da palavra de Deus, dizendo, até pregando sobre as duas casas de Israel, alguns têm até esse entendimento. Por exemplo, o próprio judeu que me ensinou sobre as duas casas de Israel, e eu fiquei maravilhado com o ensino dele, talvez vocês não saibam, mas eu aprendi isso com um judeu lá no Japão, o nome dele é Yaakov, ele me ensinou as duas casas de Israel, mas essa doutrina que é bíblica veio completamente grudada com coisas judaicas, ao ponto dele dizer que eu precisava me circuncidar para fazer parte das ovelhas perdidas da casa de Israel, os efraimitas, para voltar às minhas raízes, que são hebraicas. E isso foi ponto de 1 ano eu resisti à doutrina. 1 ano eu tentei desfazer essa doutrina das duas casas de Israel, mas quanto mais eu tentava, mais eu me encontrava com ela na palavra, só que Deus me deu sabedoria para separar o trigo e o joio, no que diz respeito à palavra. Trigo e joio também fala de homens, mas também fala de doutrina. Então Deus me deu sabedoria para detectar o que era certo e o que era errado. E embora naquele tempo esse judeu tinha muito conhecimento e me foi luz, ele também poderia ter me levado para tropeço. Hoje eu poderia estar aí me dizendo judeu, com a barba grande, com o kippá na cabeça, pregando as duas casas de Israel de maneira distorcida, não conforme a verdade, não conforme a vontade de Deus. Poderia até estar conhecido, mas não estaria pregando a verdade conforme o Senhor ensinou para os apóstolos e eles escreveram nas cartas. E eu não estou nem um pouco a fim de torcer as cartas de Paulo. Nós vamos iniciar o estudo, irmãos, mas eu estou tendo alguns contratempos com barulho lá fora e também com a minha voz. Eu estou com a garganta um pouco doendo, então vira e mexe eu estou tossindo, eu não quero deixar isso na gravação. Se fosse live, eu deixaria, né? Não teria como cortar, pediria desculpa e continuaria. Mas já que eu vou passar por um editor, eu vou estar dando alguns cortes por causa disso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de leitura e de ensino, de interpretação das epístolas de Paulo, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, que vem de ministérios como Ensinando de Sião e que vem do lado dos judeus messiânicos e que são totalmente errados e perigosos. Olha só, por exemplo, Atos 15, começando a partir do verso 13, eles dizem assim: depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Tinha falado Pedro, depois Paulo e Barnabé. O discurso de Paulo e Barnabé não está escrito aqui, e depois vem o discurso de Tiago. E esse concílio foi por causa de uma briga que havia lá, uma disputa entre Paulo e Barnabé com os fariseus que haviam crido, obrigando os gentios a circuncidar, a ter que se circuncidar e guardar a lei de Moisés para ser salvo. Então houve grande contenda, eles se reuniram e aqui está o discurso. Mas esses judeus praticamente ignoram o motivo da reunião e a fala dos apóstolos. E olha o que eles fazem. Verso 13, para chamar de novo o contexto. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas desde os séculos. Não vou nem comentar sobre esse texto aqui, porque aqui fala das duas casas de Israel, e parece que as pessoas não atentam para isso, mas tudo bem. Estamos falando de unificação de judeus e gentios, e Tiago se lembrou disso. Parece que Tiago não tinha muito conhecimento, escreveu uma carta só, não é? Mas no primeiro texto, no primeiro verso da carta de Tiago, ele já reúne e faz a restauração das duas casas de Israel em um texto só. Quando ele introduz a carta falando Tiago, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel que se encontram na dispersão. Ele conhecia tudo. Aí no verso 18 diz o Senhor, no verso 19 diz: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus,
mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocada e do sangue. 4 coisas, né? Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Vamos direto para o ponto. Eles vão nas cartas de Paulo, ficam confusos com os termos obras da lei, debaixo da lei. Parece que Paulo está ali contra a Torá, contra a lei de Deus. Então, existem 2 linhas, e as 2 são perigosas, mas uma é mais perigosa que a outra. Uma linha menos perigosa entende que obras da lei são coisas da Torá. Entende que de estar debaixo da lei significaria estar debaixo da Torá. Mas eles entendem que os gentios, principalmente os gálatas, eram novos convertidos, então eles não poderiam se circuncidar de imediato. Eles teriam que entrar nas sinagogas, aprenderem o que é circuncisão, mas por enquanto eles teriam que praticar essas 4 coisas essenciais. Olha o tamanho do erro. Eu não sei de onde se tiram isso, claro, com certeza deve ser de livros extra-bíblicos e que contém doutrinas de homens, contaminação. Agora tem uma outra linha de judeus, e aí é perigoso, que diz que as expressões obras da lei, debaixo da lei, Paulo não estaria se referindo à Torá, porque Paulo diz, não estamos mais debaixo da lei, ou seja, não estamos mais debaixo da Torá. Parecia que ele está sendo um apóstata da Torá. Parece que Jesus veio abolir a lei e Paulo concordou com isso, sabe? Mas não é isso que o próprio Senhor Yeshua está dizendo e nem Paulo está dizendo nas cartas. Essas pessoas, tanto uma linha como a outra, não conhecem a transição das alianças e por isso elas erram e conduz pessoas ao erro. Então essas pessoas dizem que obras da lei e estar debaixo da lei são expressões rabínicas acrescentadas sobre a palavra de Deus. E então Paulo, toda vez que diz que escreveu os termos obras da lei debaixo da lei, ele estaria se referindo a legalismos humanos, tradições rabínicas. E esses judeus, dessa segunda linha mais maligna, chegaram até o ponto de mudar a palavra de Deus. No grego está escrito obras da lei, trabalhos da lei, obras da Torá, debaixo da Torá, e eles mudaram esses termos para debaixo de legalismos humanos. Inventaram as coisas. A Bíblia, a pregação deles era praticamente impedida pela Bíblia, então eles fizeram a Bíblia falar o que eles querem que a Bíblia diz. Então esses receberão punição. E alguns elogiam essa Bíblia, Bíblia de Jerusalém. Pode olhar nesses pontos de Paulo, você vai ver que vai estar mudado. E tem pessoas que acham essa Bíblia o máximo. Se eu tiver uma Bíblia dessa na minha casa, eu abro a lata do lixo e jogo ela, sem sombra de dúvida. Porque mudaram a palavra de Deus. Não importa se em outros pontos vai estar traduzido mais corretamente. O que importa é que nesses pontos são traduções malignas de homens. E eles vão ser cobrados por Deus. Então, eles ensinam aqui em Atos 15 que Tiago estaria dizendo assim, esses gentios são novos convertidos, então eles não podem se circuncidar agora, mas escreve o seguinte, que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais e do sangue sufocado. 4 pontos. Aí, no verso 21 diz, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, que os pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, dizem eles, por enquanto os gentios fazem essas coisas aqui essenciais e deixa que eles depois vão aprender a lei de Moisés, vão entrar nas sinagogas, vão aprender, e aí eles vão se circuncidar e vão saber o que estão fazendo. Irmãos, isso não é debate de Atos 15, não se encontra nem meia palavra dessas que eu acabei de falar nas cartas de Paulo. Pode ver, no contexto, vamos voltar. Olha que diz no verso 1, e olha qual é o tema do debate que vai ser falado aqui em Atos 15. Vamos ver. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinaram aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, a salvação teria que ser conforme os costumes de Moisés. Esse é o ponto. É nisso que Paulo está o tempo todo brigando nas suas cartas. Embora ele fale de muitos assuntos
de coisas práticas, de coisas escatológicas, principalmente Romanos e Gálatas, ele está falando desse ponto aqui, que os gentios não podem se circuncidar com o objetivo de buscarem a salvação, senão o próprio Yeshua teria vindo em vão, morrido em vão. Se a justificação é pela lei, a graça é anulada. Esse é o ponto de Paulo. Em nenhum momento Paulo vai estar falando assim, irmãos, os gentios estão se circuncidando muito rápido, eles são novos convertidos, espera por um tempo, lembra da carta lá de Atos 15? Espera um tempo, aí eles vão praticar essas coisas essenciais e depois eles vão se circuncidar. Por que Paulo não falou essas coisas? Dentre tantas cartas que ele escreveu, porque esse não é o ponto de discussão. Isso é o que os judeus sem conhecimento estão inventando e ensinando. E pessoas acreditam. Ou seja, não estão lendo a palavra de Deus. Engrandecem a palavra, falam da Torá, falam dos apóstolos, mas não têm conhecimento naquilo que estão ensinando e praticando. Então esse é o ponto. Eu li o verso 1, olha o verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Você vê que a contenda estava ali no verso 1, mas ali os apóstolos foram passando por esses lugares e mostrando o que Deus estava fazendo entre os gentios, e houve grande alegria, e olha o verso 5 de novo, olha a briga de novo.